Amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, esse aqui é um dos temas mais interessantes, um dos mais interessantes que já trouxemos nesse canal. Quem é Jesus segundo a Bíblia? Bom, hoje teremos em torno de 45 slides e talvez ultrapasse 30 minutos. Mas eu gostaria que antes de você colocar algo no comentário, eu vou amar seu comentário nesse vídeo, eu gostaria que você assistisse ele até o final. Ele é um tema muito polêmico, é um tema deu muito trabalho para fazer, no sentido de estudo um pouco mais aprofundado. Eu tive que pegar até do grego para mostrar para vocês o que a Bíblia fala realmente em relação a esse tema, tá bom? Então vamos começar. Jesus ressuscitou ou foi ressuscitado? Atos capítulo 2, versículo 24. A qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 3, 15. E mataste do príncipe da paz, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3, 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, nesse primeiro ponto, estamos vendo que Jesus foi ressuscitado por Deus e não ressuscitou. Então, aqui mostra uma coisa importante. O quê? Que Jesus, sendo ressuscitado por Deus, ele não é Deus. Porque um Deus não precisa de ajuda de outro para fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Atos 4:10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Jesus, em todos os versículos, ele não é chamado de Deus. Ele é chamado de príncipe da paz, ele é chamado de homem, ele é chamado de filho de Deus, mas a Bíblia não chama Jesus de Deus. E isso é uma coisa muito importante. Atos 10:40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então você já aprendeu que, de acordo com a Bíblia, Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado por Deus. Porque ele morreu. Literalmente ele morreu. Vamos lá. Atos 13:32. E nós nos anunciamos a promessa que foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse ainda: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Claro, Jesus não descendência de Davi, né, de acordo com a carne humana. Romanos 4:24. Mas também por nós, a quem está tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então, toda vez que Jesus é mencionado na Bíblia, nesses tipos de situação, você não vê ele ser chamado de Deus. Você pode dizer assim, Marleone, mas em alguns pontos a Bíblia chama Jesus de Deus. Calma, vamos chegar lá e pegar do original para saber o que está escrito, o contexto que está escrito, para saber se a Bíblia chama Jesus de Deus. Vamos entender isso. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui não está dizendo que Deus se auto-ressuscitou. Aqui está dizendo que Deus ressuscitou Jesus. Então, o Pai é uma pessoa, Jesus é outra, eles não são o mesmo ser, e você percebe que Jesus depende do Pai. Que Deus é esse que depende de outro? Vê como não faz sentido toda essa explicação teológica que é pregada hoje? Romanos 6:4. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6:9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E os dois últimos desse primeiro tempo, 1 Coríntios 6,14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 2 Coríntios 4,14.
sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então aqui está dizendo que Deus citou o Senhor. Aqui não está dizendo que Deus citou outro Deus. Cuidado com isso. Tá? Bora para o 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 4. Gálatas 2, 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você vê aqui que em nenhum momento a Bíblia chama Jesus de Deus. Tá? Colossenses 2, 12. Sepultados com ele no batismo, com Jesus. Nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus? O poder de Deus. Entende? 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou vindoura. 1 Pedro 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Né? Agora pergunta, Jesus é Deus? O que a Bíblia fala sobre esse tema? Atos 2, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Ué? Os apóstolos não chamam Jesus de Deus. Chamam Jesus de ser humano. Jesus estava nessa terra como ser humano. Nessa terra, Jesus não era metade nada. Ah, metade homem, metade Deus. 100% do seu... Não, isso é coisa de grego. Isso não é coisa de Bíblia. Temos que entender isso. Você está seguindo uma filosofia diabólica. Você não está seguindo a Bíblia. O Pedro chamou Jesus de homem. Vamos ver outro. Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ah, então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é Senhor e Cristo. Ele é Deus? Não. Aqui não está dizendo isso. Atos 2,13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ah, então a Bíblia está chamando Jesus de Filho de Deus. Olha como a Bíblia chama Jesus, irmão. É isso que você tem que entender. Vamos continuar. Atos 3,15. E matar-te o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Jesus é chamado de príncipe da vida. Atos 7, 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Então, Estevão não disse: Eu estou vendo dois deuses no céu. Eu estou vendo um Deus maior e um Deus menor. Não. Deus e Jesus. Tá? Atos 20, 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é chamado de Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Deus, nós não estamos achando isso na Bíblia. Calma, vamos abrir os versículos em que a palavra Deus aparece para Jesus. Fique tranquilo, vamos explicar. Romanos 1, 7 a 9. A todos os cristãos em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, por quem todo mundo anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em nenhum desses versículos Jesus é chamado de Deus. Ele separa, Deus é um e Jesus é outro. Inclusive, Apocalipse tem muitos trechos falando sobre isso. Deus e o Cordeiro. Deus e o Cordeiro. Apocalipse 5:3. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as criaturas que neles há. Dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre.
Mais uma vez, a Bíblia separando o pai do filho, né? Apocalipse 7:10. E clamava em grande voz, dizendo: Salvação nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Jesus não está sendo chamado de Deus. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mais uma vez, a Bíblia não menciona Jesus colocado como um Deus. Tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem paz na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas são sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 22, 11. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Então você está lendo a Bíblia comigo e está vendo que Jesus, em nenhum momento no futuro, isso aqui já é visão, é chamado de Deus. Não existe isso. Calma. Os versículos que Jesus é chamado de Deus, vamos trazer para você a tradução do grego e do hebraico e mostrar que no português tem erro de tradução. Fique tranquilo, não se desespere. Por que Jesus não pode ser Deus? Ah, essa pergunta é muito interessante. Vem comigo, vamos responder. Primeiro, Deus é imortal. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Deus é imortal. Jesus morreu. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Né? Começou a aparecer a diferença entre um Deus verdadeiro e o Filho desse Deus. Verdadeiro também. Tentado. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus estou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E Jesus foi tentado. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus vê esse mundo como ser humano, ele foi tentado, mas não pecou. Ele não veio aqui metade de nada. Entende? Como você está aprendendo errado em Babilônia? Sabe por que você aprende errado? Porque é o seguinte, Jesus, vamos supor que é onde você está, Jesus é Deus. Então quer dizer que ele não pecou porque é um Deus. Não. Jesus veio essa terra em carne humana, ele foi tentado, ele não pecou para nos ensinar a viver sem pecado. Aqui nessa terra podemos viver sem pecado, porque Jesus viveu sem pecado. É isso que o sistema babilônico não quer que você aprenda. É isso. Uma das coisas. O Pai é maior, João 10:29. Meu Pai, que é o que mais me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E Jesus é um Deus se ele tem alguém maior do que ele? Isso não faz nenhum sentido. João 14:28. Ouvis que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que Jesus e maior do que todos. E um Deus tem alguém maior do que ele. De onde veio isso? Dos gregos, irmão. A filosofia diabólica grega. Nós tínhamos um panteão de Deus maior, que seria a Trindade. Olha só, aqui vai ter no, nesse vídeo, na parte de explicação, eu vou colocar todos os vídeos do canal sobre a Trindade, mostrando que ela não existe. Você vai assistir, vamos abrir a Bíblia e mostrar a história para você de onde veio isso. Então, essa ideia de que tem três deuses principais e deuses menores, isso aí é dos gregos. Por isso que Jesus não pode ser Deus, porque o Pai é maior do que ele. O Pai é mais poderoso do que ele. Entende? Esse que é o ponto. Existência. Deus sempre existiu. Salmos 92. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, quando você abre para Jesus, é diferente. Provérbios 8, 22, 23. O Senhor me criou como a primeira das suas obras.
o princípio dos seus feitos mais antigos. Foi constituída desde a eternidade, desde o princípio antes que a terra existisse. Então Deus, ele é eterno. Jesus, de eternidade para frente. Então existe diferença entre eles. Jesus, ele foi feito da mesma substância, da mesma matéria, gerado do Pai. E Hebreus deixa bem claro isso. Vamos continuar. João 5,19. E disse-lhe Jesus: Em verdade, verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vi o Pai fazer. Porque tudo o que ele faz, o filho faz também. Que Deus é esse que as pessoas dizem que Jesus é, se Jesus não pode fazer nada? Aqui, ó. Agora chame Jesus de mentiroso, como muitos teólogos já falaram para mim. Está aqui a Bíblia dizendo: eu não posso fazer nada, não. Não posso fazer se o Pai não me ensina. Entende porque somente o Pai é Deus? E Jesus, ele é o Filho unigênito desse Deus? Ele é a manifestação do próprio Deus? E não ele mesmo? Por isso que ele é a imagem de Deus visível? João 5, 26, 27. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus não tem a vida, Jesus recebeu. Mas a pessoa não consegue. Está tão claro isso aqui, é tão claro que basta ler direito. O Pai tem a vida em si mesmo, mas quem tem a vida deu ao Filho para ter. Jesus não tinha vida, Jesus recebeu a vida do Pai. Essas pessoas não conseguem entender. Por isso, Jesus não é colocado como um Deus. E deu-lhe poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Jesus não tinha poder para exercer juízo. O Deus Todo-Poderoso deu poder para o seu filho ter poder. João 5,43 diz assim: Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebestes. Mas se outros vierem em seu próprio nome, é receber. Jesus vem em nome de Deus. Jesus é o representante de Deus. Jesus é o governante da criação de Deus, como diz Apocalipse. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus possui todas as características de Deus, mas ele não é um Deus, porque a Bíblia não menciona Jesus como Deus. Em nenhum momento. Calma, vamos explicar daqui a pouco os versículos que chamam Jesus de Deus. Fique tranquilo. João 8:28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço a mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Opa, eu falo como o Pai me ensinou. Ah, mas ele está dizendo que ele é o sou. Sim, quem é que está dizendo através de Jesus? O Pai. Por isso que ele termina. Olha, quando vocês me levantarem, eu sou, mas o Pai que está mandando falar. Lê o contexto direito. Lê direito. João 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, tudo que Jesus fala, quem está falando por ele? Deus. E ele diz aqui, Mateus 28:19. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não tem todo o poder. É dado a ele. Que Deus é esse que não tem nem poder? É simples a Bíblia, basta você ler direito. As pessoas estão lendo a Bíblia com o olhar da filosofia diabólica e não estão aprendendo sobre o nosso Senhor Salvador. 1 Coríntios 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O que está dizendo? Deus deu poder para Jesus ser maior do que todo mundo, mas Jesus não é maior do que Deus. Ele não é maior do que Deus. E, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que está dizendo? Quando Jesus cumprir a missão que Deus deu para ele, Jesus vai dizer: Tu és o meu Deus e eu sou seu servo. Eu sou seu filho. Porque o Senhor é o único Deus. É isso que está dizendo aqui. Vamos lá. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome sobre todo nome. Jesus não tem o um nome sobre todo nome. Deus deu essa autoridade para ele. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Engraçado. Aqui não diz para que confesse que Jesus Cristo é Deus. Entende como você está seguindo uma doutrina falsa? Que toda língua do ser humano, eu não vou mostrar a língua aqui, confesse que Jesus é o Senhor para a glória de quem? De Deus Pai. Infelizmente ou felizmente, o tradutor que traduziu errado algumas partes dos evangelhos não mudaram isso aqui, né? Graças a Deus por isso. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu. Ou seja, Apocalipse, o Pai que revelou ao Filho o que ia acontecer. Por isso que Jesus não é Deus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. E pelo seu anjo ensinou e as notificou ao servo João. Então Deus deu a visão para Jesus, Jesus deu a visão para o anjo passou para João. O Pai é maior. Por isso que ele é o único Deus. Como Jesus vê esse mundo? Agora vai começar a situação interessante. Chegamos praticamente na metade, passamos da metade do nosso estudo de hoje. Como Jesus vê esse mundo? Romanos 8,3. Portanto, o que era impossível à lei, o que é impossível à lei? Salvar. A lei não salva. Quem diz que a lei salva, não conhece a Bíblia. Por isso que é impossível a lei salvar. Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos entender isso aqui. Deus enviou seu Filho com a carne pós-pecado. Sabe aquela discussão na teologia? Só tem essas discussões porque o povo não lê Bíblia. Jesus veio com a carne humana antes do pecado. A carne humana pós-pecado. Aqui está dizendo que é pós-pecado. Mas Jesus não pecou, irmãos. Cuidado. Jesus não pecou. Ele veio em carne humana, tipo minha carne. Minha carne é pós-pecado. Jesus veio no estilo da minha carne, pós-pecado. Mas ele não pecou. Então Jesus não veio metade de nada. Tá? 1 João 4, 2, 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. Quer vir em carne? Jesus veio essa terra como ser humano. E todo espírito que confessa que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Olha, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, se a pessoa diz, não, Jesus era metade homem, metade Deus, você é anticristo. Sabia disso? Você é anticristo. Jesus veio em forma humana. Ele não era metade nada. Por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia revela a verdade. Quem é Deus, segundo a Bíblia? Agora chegamos na cereja. João 17,3. Jesus falando. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Chama Jesus de mentiroso? Irmão, estou falando de propósito. Você que diz que Jesus é Deus, está chamando Jesus de mentiroso. Jesus disse que a ti só, por único Deus verdadeiro, que é o Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não falou que ele era Deus aqui. Vamos para Paulo. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós, quem é esse nós? Os apóstolos. Para nós há um só Deus, o Pai. Então, segundo os apóstolos, que tinham o Espírito Santo, quem era Deus? Um só, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Eu vivo para Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Entende como você está ouvindo doutrinas de anticristo? Por aí? Quantos deuses existem na Bíblia? Um só, o Pai. Bom, mais claro que isso aqui, só Jesus voltar e falar pessoalmente com você. Mas ainda tem mais. Desculpa. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus. Ponto.
e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Claro, Jesus era um homem na Terra. Jesus veio em forma humana, em carne humana. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão ou da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui no original era para estar assim: eu sou Yahvé teu Deus. O tradutor Padre Feira de Almeida botou Senhor, que é para confundir você, para ir. Quem é que está falando? Né? É a realidade. Jesus tem um Deus? E agora? E aí, irmãos? Um Deus tem um Deus? Vamos ver? Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. É maravilhoso. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que Deus é esse que tem um Deus, irmão? Você entende como não tem sentido? Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Jesus não está dizendo ele, está dizendo o Pai. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui é Jesus falando. Jesus tem um Deus. O Pai de Jesus Cristo é o Deus de Jesus Cristo. Você sabia disso? Que Jesus tem um Deus? Então Jesus não pode ser. Como é que um Deus tem outro Deus, irmão? Entendeu? A verdade é clara, a luz é clara. Como a Bíblia chama Jesus? Eu não coloquei todos os versículos, tá bom? Senão só isso aqui ia passar de 1 hora, tá? Mateus 1,16. E Jacó gerou José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concedido do Espírito Santo. Mateus 1,21. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até agora, Jesus não é chamado de Deus. Calma. Esses versículos que Jesus é colocado como Deus, vamos explicar já no final. Estamos quase terminando. Mateus 1,23. E eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando você pega um versículo desse, não esteja ignorante. O significado do nome Manuel é Deus conosco. Assim como o meu nome, o significado é filho de leão. Então quer dizer que eu sou filho de leão? Não, é o significado do meu nome. A tradução do meu nome é filho de leão. A tradução do nome Emanuel é Deus conosco, mas não está chamando Jesus de Deus, irmãos. Ele está dizendo que o significado no nome, assim como tem significado da Ana, significado do nome Letícia, significado que do nome Laísa, significado do nome Pedro. Então, cada nome tem um significado. Então, o significado da palavra Emanuel, do nome Emanuel, é Deus conosco. Por quê? Porque Jesus está representando Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. E não está chamando Jesus de Deus. Cuidado. Mateus 2,23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4,3. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Mateus 4,6. Lhe disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mateus 8,29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Perceba que a Bíblia em nenhum momento chama Jesus de Deus. Nem os anjos caídos, nem o próprio inimigo. Tá bom? E Jesus não rebate. Olha, eu sou Deus. Não. Ele não rebate. Então quer dizer que nesse momento eu estava falando a verdade. Jesus rebate quando o inimigo fala, deturpa a palavra. Aí Jesus rebate. Mas como ele é chamado, Jesus não rebate. Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus 9,15. E disse Jesus:
Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Mateus 9:27. E, partindo Jesus dali, seguiram dois cegos clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Até aqui, Jesus não é chamado de Deus. Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 16:16. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, né? Luz ainda. João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheia da graça e da verdade. João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,49. Natanael respondeu e disse: Rabi, que é mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. João 4, 25, 26. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Jesus disse: Sou eu, o que está falando contigo. Perceba que a única vez que Jesus fala sou eu, para alguém que chama ele de algo, assim, tão diretamente, é aqui, ó. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Jesus fala, sou eu. Jesus, se ele fosse realmente um Deus, ah, você é filho de Deus. Não, não, não. Eu sou Deus. Jesus, ele recrutaria. Ele mostraria, ele revelaria. Entende? Então percebemos aqui que Jesus, quando é chamado de Cristo, Messias, ele fala, sou eu, sim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei de Israel. Ele é tudo isso. Ele só não é Deus, mas o resto ele é. João 14,6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu nem colocar aqui, eu sou a porta das ovelhas de João 10, né? Também não quis encher muito de versículos. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Jesus chamado de homem. Nós já lemos esse versículo anteriormente. Não vou terminar de ler agora nesse contexto. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, 26, 27. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Jesus chamado de ungido, Senhor é o Pai. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Ou seja, os próprios teólogos mataram Jesus Cristo, né? Assim como tem gente hoje matando Jesus todo dia. Atos 5:31. Deus, com sua destra, elevou o príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 8:38. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 9:20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 10:42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, que é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Então, todos os versículos não chamam Jesus de Deus. Agora, para onde eu queria chegar, que é a última parte. Versículos traduzidos errados. Vamos para a tradução primeiro, depois para o grego e para o hebraico? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa palavra bem aqui, o verbo era Deus, ela não está no original, entre aspas, nem no grego e nem no hebraico. No hebraico, traduzido para o português. No princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Deus, e Elohim era aquela palavra. Elohim, ele não significa Deus, ele significa divino, um ser divino, que tem qualidades divinas, né? E quando você vai ler o grego, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era divino. Essa palavra aqui ela não é teós. Teós, o verbo está aqui, ó. O verbo estava com Deus, que é teós, e aqui é a palavra logos, que quer dizer Elohim, que quer dizer divino. Mas não se preocupe, irmão, que eu trouxe a explicação. Fique tranquilo que aqui a verdade é aberta.
Comentário do grego. A palavra theos era Deus, né? Verbo no imperfeito do indicativo grego, ligando dois substantivos na relação sujeito-predicativo. Trata-se claramente da predicação nominal, cuja estrutura sintática seria predicativo do sujeito, né? Seria Deus mais verbo, mais sujeito, numa típica inversão de termos à moda grega, utilizada com a função de imprimir destaque especial predicativo, disposto como primeiro elemento da oração. Segundo as regras gramaticais gregas, o sujeito é precedido do artigo definido, ao passo que o predicativo não possui artigo. Isso aqui é uma aula mais de português grego, português, né, do grego. Mas vamos para o que importa agora, é isso aqui. Vale ressaltar que a função do predicativo do sujeito nessa oração é exercida pelo substantivo theos, o que não altera de forma alguma a sua função sintática. Nesse caso, o predicativo theos não pretende individualizar logos, que é a palavra que está sendo colocada, afirmando ser ele um Deus. Opa! A palavra logos não está afirmando que Jesus é um Deus. Você está sendo ensinado errado. Mas qualificar, especificar sua natureza, indicando-lhe a essência divina. Jesus essa terra veio como ser humano, como carne, mas a sua natureza, ou seja, o seu caráter era divino. É isso que você tem que entender, irmão. Você está sendo ensinado errado. Mas calma, não terminamos ainda não. Do contrário, haveria um rompimento irreconciliável com o monoteísmo judaico. Interessante, né? Interessante. Ideia difícil de ser aceita, mesmo no ambiente do judaísmo helenizado de Éfeso. A questão posta nesses termos nos permite concluir que a identificação de Jesus com Deus somente foi possível no ambiente greco-romano, no qual histórias de Deus e filhos de deuses que se comportivavam na terra era muito comum. Para o judeu, ainda helenizado, soaria como idolatria a ideia de fracionar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá vendo? Quando você chama Jesus de Deus, eles estão tirando da onde? Dos gregos, irmãos. Não é da Bíblia. Não é de todo o conceito da Torá. Eles estão tirando de uma busca fora das Escrituras. Mas claro que isso aqui não tem, irmão. Isso aqui é um comentário de todos os estudiosos do grego sobre João 1. Entende como você está sendo enganado? Entendeu? Depois que eu chamo a teologia de diabólica, ninguém acredita. Né? A ideia da identidade substancial entre Jesus de Nazaré e o Todo-Poderoso, que é Deus, é obra intricada e laboriosa de intérpretes tardios, que expuseram suas teologias muitas décadas após a crucificação. Ou seja, quando você chama Jesus de Deus, não está na Bíblia. Isso foi colocado depois por causa de uma interpretação. A questão foi motivo de muitas disputas no século do cristianismo segundo os quatro principais concílios: Nicéia, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431 e Calcedônia, 451. Que esses concílios, presta atenção, que terminaram por dogmatizar a referida interpretação, classificando como herege aqueles que defendiam posição contrária. Então, quando o seu líder fala que Jesus é Deus, ele não está pregando a Bíblia, irmão. Ele está pregando o quê? Um dogma de interpretação dos quatro concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. É isso. E se você pensar errado, você é um herege. É a Bíblia que está dizendo isso? Não. É o seu pastor que está te explicando errado. Ele está seguindo o concílio de homens pagãos. Misturando uma das pregações que nesse mês nós tivemos, né? Misturando santo e profano. É isso. Meu irmão, mais claro que isso aqui. Agora, outro versículo traduzido errado. João 20, 28. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Não é? Quando você vai para o grego, dali, ele fala, Senhor meu e Deus meu. No grego tem. Ó, que quando você vai para o hebraico, ele diz assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Elohim meu. E Toma, que é Tomé, respondeu e disse-lhe, meu mestre e meu Elohim.
Essa ideia de teós, ele não está chamando Jesus de Deus. Ele está chamando Jesus de um ser que tem autoridade ou de um ser divino enviado por Deus. Tá? Vamos ao comentário grego também. O substantivo Senhor e Deus, na resposta de Tomé, são precedidos de artigo no caso nominativo. Além disso, são acompanhados pelo pronome possessivo meu. Não encontramos em nenhuma outra parte das escrituras gregas cristãs do Novo Testamento uma construção similar. Também a expressão meu Senhor é aplicada a humano. E tem uns versículos, e Jesus outros versículos, né? E um dos salvos no céu. Então você percebe que em nenhum momento Tomé está chamando Jesus de Deus. Ele está se referindo como um salvador pessoal, como alguém importante para ele, que, segundo o comentário grego, não tem nenhuma outra colocação bíblica igual a de Tomé. Então a ideia aqui não é chamar de Tomé, Jesus de Deus. Tomé não tinha essa ideia. É de um ser divino. Até mesmo os teólogos da cristandade reconhecem o peso do contexto. John Mark Creed, um professor da divindade na Universidade de Cambridge, observou: a exclamação adoradora de São Tomé, meu Senhor e meu Deus, ainda não é a mesma coisa que se dirigir Cristo como sendo sem ressalva a Deus, e precisa ser equilibrada pelas palavras do próprio Cristo citado a Maria Madalena. Vai, meus irmãos, e diz-lhe: subo para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então aqui ele está dizendo que a ideia de Tomé não é chamar ele de Deus, mas sim como ser divino que ele ressuscitou. Isso é uma coisa que só um divino consegue fazer. E nós já estudamos que Deus ressuscitou Jesus. Se Deus ressuscitou Jesus, ele também tem características divinas. É essa que seria a ideia. Tomé tinha conhecimento do uso das escrituras hebraicas, Velho Testamento, fase do termo Deus. Portanto, se ele se refere a Jesus com a expressão meu Deus, ele meramente estava reconhecendo a Jesus o porta-voz e representante de Deus, como eu já havia dito. Assim como o outro se dirige a anjos como se fossem Jeová. Aí tem uns versículos aí. Isso se dava porque o mensageiro angélico atuava por Jeová, como seu representante, falando em seu nome, talvez usando o pronome pessoal na primeira pessoa do singular e chegando mesmo a dizer: eu sou o verdadeiro Deus. Mas, mesmo usando a primeira pessoa do singular, às vezes tais anjos explicavam que o que estava falando era a pronunciação de Jeová. Ou seja, o anjo ele estava só trazendo uma mensagem, era um representante, o escudeiro. Imagina eu tendo um representante. Imagina eu tendo alguém que fale no meu lugar quando eu não estou. Isso seria essa ideia de Tomé, tá bom? Mais versículos traduzidos errados. Um cara comentou, uma pessoa comentou num dos meus vídeos, dizendo que em 1 Timóteo chama Jesus de Deus, né? Vamos ver. 1 Timóteo 3,16 diz assim, é traduzido: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Quando eu peguei uma outra tradução, a palavra Deus não tem. Você percebe que no grego, né, aqui grego hebraico, você não vê a palavra teós em nenhum momento. Então Jesus não é chamado de Deus. Olha o que diz no traduzido. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E o que diz o hebraico? A tradução direta, né? E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, né? Crido no mundo e recebido acima das glórias. Mais um versículo com tradução errada. De onde? Da Igreja Católica Apostólica Romana. E para encerrarmos, né? Traduzido errado, Hebreus 1,8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Sede de equidade é o céu do teu reino. Quando você vai para o grego, você novamente não vê, né, diretamente a palavra teós colocada. Não estão chamando Jesus de Deus, mas do ser divino. Certo? Jesus é Deus? Não. Olha o que diz o hebraico. Mas ao filho ele disse: eis Elohim, que é esse teós bem aqui, que o teu trono é para todo sempre, e ainda o cetro da justiça é o cetro do teu reino. Meus irmãos, que possamos ter aprendido sobre esse assunto, que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.